Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes e Cíntia Lanzoni. Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos, queridos ouvintes. Esse programa é para vocês. Nos mandem questões, nos mandem abraços, críticas, sugestões. Aqui para o Conversar é Preciso! A Lígia já começou, então. É que eu e a Cíntia, deixa eu contar, nós debatemos muito o Conversa na Varanda hoje. É verdade. E aí eu peguei, ficou medular. Ficou medular. Aí eu comecei a olhar para a Cíntia, no conversar. Onde a gente vai conversar, gente? Pessoal, no Conversar é Preciso, sempre, 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 né? Trazemos aqui para vocês a resolução de conflitos pelo consenso, pelo método da mediação privada, da mediação privada ou pública, mas a mediação. E nós vamos retomar hoje, não é, Cíntia? Boa noite. Oi, gente. Oi, queridos ouvintes. Boa noite. Oi, Li. Oi, Afrânio. Oi, todo mundo. Oi, Elba, que está nos ouvindo. Oi, minha mãe. Ai, vou mandar um beijo pro Henrique, meu amigo. Oi para Lisandra. Oi para Lisandra, fisioterapeuta. Oi para todo mundo. Oi, um beijo para todo mundo. Um beijo para minha mãe, para meu pai e para você. Né? Então, hoje nós vamos continuar e finalizar, né, pessoal, aquela parte daquela lei trabalhista nova e aquela mudança ou aquele acréscimo à CLT que traz a possibilidade dos acordos extrajudiciais, que nada mais são, como dissemos anteriormente, a mediação privada. Né? A mediação privada, que é um acordo extrajudicial, a mediação privada, que ela cai como uma luva nesses conflitos trabalhistas. Por quê? Porque o conflito trabalhista, ele traz uma parte que é hipersuficiente, né? Que é poderoso. É ultra, né? É ultra, hiper, o máximo suficiente, que é o empregador, e o empregado, que é considerado o hipossuficiente, a pessoa que não tem poder econômico, que não tem poder político, em regra. E agora você geral. falando, Li, me veio, né, essa questão do hipo e do hiper e do hipo, né? Então, a conciliação e a advocacia colaborativa, A que mediação, é, né? A conciliação. Exatamente, a mediação e a advocacia colaborativa vem para dar o equilíbrio nessa relação, né? Porque você tem um hiper que está lá, né? E o hipo que está... Perfeito, então, sim. Perfeito. Né? Foi quando colocação perfeita. Me veio isso à mente. Certo. Por isso que cai como uma luva. Porque você não consegue ir para uma discussão buscando consenso, uma discussão no sentido construtivo, né? Da palavra, buscando consenso, se você não tem equilíbrio entre as partes. E não é só um equilíbrio jurídico. Né? O jurídico ele continua sendo não equilibrado. O empregador continua sendo um cara mais poderoso que o empregado. Isso não vai mudar. Mas ali, sentado à mesa de negociação, da mediação entre o trabalhador e o empregador, você tem que equilibrar as duas partes, trazê-las no mesmo nível. Em que sentido que se dá isso? Se dá no sentido assim, que elas vão ter as mesmas oportunidades, vão expor os seus pontos de vista e os seus direitos vão ser assegurados, vão ser respeitados, né? Vão ser assegurados e respeitados. Então, esse equilíbrio é trazido dessa forma. Quer dizer, você não vai poder deixar o empregador lá em cima, trazendo as normas e querendo impor a sua vontade, e o empregado lá embaixo sendo massacrado. Certo? Então, esse equilíbrio a mediação traz, porque sem ele, o mínimo de equilíbrio, não se consegue nada, não se consegue consenso. Olha, um exemplo muito claro disso, que eu acho que eu até já falei em tempos de antanho. Olha, eu adoro quando você fala em tempos de antanho. Em tempos de antanho, que é a Guerra das Malvinas. É. O que aconteceu na guerra, naquele conflito armado
que a Argentina desafiou a Inglaterra, só a Inglaterra, né? O que É aconteceu? problema de pequenininho, né? Os pequenininhos são sempre valentes. Valentes e irracionais também, né? Generais querendo se valer daquilo Napoleão, para ter né? popularidade, para conseguir ficar mais no poder, e enfiaram o país naquela tragédia que foi, claro que morreu praticamente só argentinos, né? Só morreu isso. E se tentou uma negociação, se tentou fazer uma mediação internacional. Mas por que não se conseguiu chegar? Simplesmente porque a Inglaterra ela era muito poderosa. E não dá para sentar uma mesa de negociação assim. O hiper e o hipo, né? Então, você não deu para equilibrar. Porque, primeiro, que ela é poderosa em todos os sentidos, né? Ela tinha mais homens, mais armamento, uma das maiores marinhas mercantes e marinha de guerra desde a Idade Média, né? Desde a Idade Média. Então, assim, como equilibrar isso sem que a Argentina quisesse conversar? Porque a Argentina não quis conversar. Ela queria porque queria as Malvinas. E uma coisa muito maluca, isso é uma característica de argentino, né? O argentino tem essa característica. Então, ele não cedeu. Passional. Os dois pegaram as características mais primárias e vieram para a mesa de negociação com essas características. Com essas características. Mas se você se pôr no lugar, eu não estou falando do lugar da Argentina, pessoal, no lugar da Inglaterra, com todo o poder na mão e se achando cheia de razão, e sem a Argentina ceder 1 milímetro, nem ela também não ia ceder. Lógico. Então, vocês percebem que esse é um conflito que não é mediável. Que é o que, que a gente já falou aqui, né? Sobre conflitos que não são mediáveis. Então, a busca medeiam. na mediação é um equilíbrio. Você vai, por exemplo, à mesa do empregado e empregador, numa situação de um conflito em família. Isso eu entendo. Conflito em família. O que vai acontecer no conflito em família? Se o marido que tem que pagar a pensão, ele tem um bom salário, ganha 20 mil reais por mês, quer pagar 500 reais por mês de pensão para 3 filhos, vamos supor. Isso não é raro, não. Depois as coisas isso é mais comum do que vocês pensam. A hora que ele cai, na real, né? Às vezes não cai, vai ter que ir. Não, daí ele é caído, né? Ele é caído. Na real. É caído. Então, assim, o que acontece nesse caso? O papel do mediador aí é restabelecer a comunicação entre as partes. Em que sentido também? De que é essa pessoa que, porque tem o poderio econômico aí no caso, ele precisa chegar e se equilibrar com a outra parte, que não é a mãe, né? Na verdade, são os filhos. Né? Ele tem que pagar pensão para os filhos. Ele vai ter obrigação para o resto da vida dele com os filhos. Os filhos são deles, do casal. E outra coisa que é bem legal da gente pensar no direito de família, que é a minha área, muitas vezes a gente consegue ir na parte do emocional. Né? Você consegue. Tem alguns pais, alguns conflitos que você fala: olha, preste atenção, de visita, de guarda, mas conta, que eu acho que é muito parecido com o direito do trabalho, porque quem vai ao direito do trabalho vai pedir direito. Dinheiro é o quê? Pecúnia. Né? Direitos essenciais. Alimento. É alimento. Eu preciso comer, eu preciso trabalhar. Inclusive, só para. O que o trabalhador vai pedir é devido a ele tem a característica jurídica de ser alimentícia. Ele é alimento. Alimento, exatamente. Como os honorários do advogado também são alimentos, né? Sucumbência, né? Sucumbência. Por mais que eles queiram, né? E aí você tem que fazer conta. Então, cai por terra que mediadores e advogados não sabem fazer conta. Quer dizer, como é que você vai conseguir nesse aspecto, nesse exemplo que você disse? Então, eu tenho um cara que ganha 20 pau por mês e quer pagar 500 para 3 filhos. A mãe traz tudo que os filhos gastam, elencadas. Né? E aí você começa a fazer conta. Quer dizer, essa pessoa que ganha 20 quer pagar 500 para 3 filhos, não tem coração. De uma forma bem simplista, bem bobinha, bem objetivamente, ele está totalmente fora da lei. Exatamente. Então você começa, como é que você vai fazer? Você faz conta, você fala, bebê, vamos fazer conta. Aí a pessoa fala, bom, é verdade, realmente, né? Vamos começar a conversar por aí. Né? Também se não é pelo amor, é pela dor, né? Então a pessoa, ela tem que haver um equilíbrio. Tá, e não consegue, a pessoa é irredutível, é muito agressivo,
não tem jeito, aí vai para o litigioso mesmo, aí vai ajuizar uma aí ação, como a gente ou continuar a ação. Não tem jeito. Pé na porta, Fica tapa na cara. imediável. Então, assim, mediação, aplicação de meio adequado para o consenso, para buscar o consenso. Sem esse equilíbrio é impossível. É. Né? Deixa eu É só impossível. lembrar, falar uma coisinha, que senão a Elba vai matar a gente, porque nós começamos a falar, como a gente falou, a gente estava no escritório conversando sobre, né, o programa. Mas eu preciso mandar os recadinhos do coração, Sim. né? Nós temos o WhatsApp, que eu não trouxe hoje, gente. Minha culpa, eu esqueci. Eu saí correndo de casa do meu rodízio. Eu peço desculpas. Eu não trouxe. Não adianta mandar o A WhatsApp. Cíntia saiu de casa correndo do banho. Até lavei o cabelo O seu hoje. rodízio, lavou o cabelo, tá com perfume, pessoal, Perfume, né? batom. Vocês estão sentindo, né? Tô toda rica, mas eu esqueci o WhatsApp. Mesmo assim, eu vou falar o número do WhatsApp, você guarda na sua caderneta e pode mandar o WhatsApp, que tá lá em casa, eu leio depois, tá bom? Mas é o 11 99 145 5258. Nós estamos aqui pela barucfm.com, também pelo YouTube, tá? O Afrânica balançando a cabeça lá atrás, falando yes, lembrou. Hoje ao vivo, terças-feiras, 19 horas. Segundas-feiras, reprise às 10 e sextas, 17, tá? O nosso site Sucedere tá lindo, pronto. A gente tá pensando em fazer uma festa para inauguração. Estão todos convidados. Estão todos convidados. E com todas as mídias, pessoal, funcionando, pelo amor de Deus. Eu e Cíntia aparecemos duas dinossauras. Exatamente. Ainda bem que a gente tem a Elba para nos ajudar, não né? somos... A Cíntia é carnívora. Eu sou herbívora, tá? Eu sou herbívora, tá, pessoal? Mas assim, eu tô fora da curva. Dinossauras. A gente se embanana ainda com isso. Mas vai fluir. Vai. E estamos no Insta Sucedere, né? Porque tem a Câmara de Conciliação, nossa Câmara de Conciliação. Trabalhamos nela, trabalhamos com a advocacia colaborativa, que sempre falamos aqui, que é a Sucedere com 2 Cs, tá? No Insta. Suceder. Então, bebês, tá tudo informado pra Elba não matar a gente, pro Afrânio não matar. A gente é horrível, né? A gente parece 007. Nós. Pra não nos matar. Pra não nos matar, nos outros. Agora é isso. Daqui a pouco eu repito tudo isso. Só isso, sim. É recadinho do coração. Só isso. Só. Então tá bom. Pronto. Então, assim, essa questão desse equilíbrio que nós estávamos discutindo, é uma coisa muito importante, especialmente nos conflitos familiares e no conflito trabalhista, onde as partes não são iguais, onde as partes chegam, salvo exceções de exceções, quando o cara é um CEO, é um alto executivo, ou quando o casal, os dois trabalham, os dois têm dinheiro, os dois têm os filhos, então. Mas, melhor assim, dos mundos, salvo, né? o melhor dos mundos. Então, essa questão é uma questão que, resolvida, esse aspecto do equilíbrio, tudo passa a fluir, né? Então, assim, esse método autocompositivo, que é a mediação, ou seja, as partes vão chegar a um consenso, vão buscar esse consenso. Ela cai muito bem nos conflitos empresariais e no conflito trabalhista. Salvo os empregados domésticos, o resto é tudo empresarial, né? Quando você pega um empregado de uma empresa e a empresa, então é um conflito empresarial. Na essência, né? Na essência, na sua essência, é um conflito empresarial. Né? Então, o raciocínio é isso que você está falando, esses princípios. Entendi, Li, entendi. Porque eu volto a repetir: fiz direito, trabalho com direito, né? Mas são áreas distintas. Nós somos como médicos, tá, gente? A gente fica especialista numa área. E como eu disse antes também, é importante que a mediação ela tem sido muito, mas muito procurada nesses conflitos trabalhistas, que eram essa autorização, vamos dizer, essa positivação, essa autorização legal para que o acordo extrajudicial seja feito e depois submetido à homologação do Poder Judiciário, é um grande avanço, né? Facilita demais, diminui a judicialização dos conflitos trabalhistas e facilita muito, e está sendo um grande sucesso. E sem perigo, desculpa, Cíntia, sem perigo de vilipendiar, de massacrar direitos.
não só do empregado, mas também do empregador, porque muitas vezes o que acontece? O empregador se sente muito prejudicado, muito prejudicado, não é? Até com a burocracia que existe no Brasil, tributária, a burocracia dentro das regras trabalhistas também. Então, é muito importante que se diga que essa reforma ela é muito importante para as duas partes. Não é? Para as duas partes, como frisamos antes. E é muito interessante um outro aspecto. O Poder Judiciário parece que está assumindo um papel protagonista no sentido de se preocupar não em encerrar os processos de qualquer forma, não fazer acordos de qualquer maneira, a qualquer preço, de jeito nenhum. Ele está assumindo um protagonismo de resolução dos conflitos, que é muito diferente, pessoal. Eu explico. Ou você quer explicar? Não, é isso que eu estou querendo. O judiciário? O judiciário. Quando vem essa lei, e o judiciário aplica a lei, porque você sabe que, por exemplo, o CPC, muitos juízes no civil não estão aplicando. O Código de Processo Civil. Isso, então, deixa eu explicar para você não desmaiar aí. Porque eu estou falando de... Oi! O que está acontecendo? Ela está advogando contra nós. O judiciário, eu não estou dizendo que é o judiciário inteiro, mas o judiciário, paulatinamente, vai assumindo o seu papel, que é a resolução de conflitos, não de engavetamento ou sentenças que não vão agradar a ninguém, não julgamentos que não resolvem o conflito, pelo contrário, perpetuam o conflito. Então, ele tem que ser protagonista e tem que promover isso. Então, hoje nós temos mediação no Supremo, mediação no STJ. Não estou dizendo, pessoal, que está um mar de rosa, tá? Que é uma coisa assim que funciona, mas estamos caminhando. No primeiro grau, né, nos juízes, nos juizados, sejusques estaduais, o Poder Judiciário Trabalhista é federal, né? Para quem não sabe, ou para quem não atinou para isso, é federal. É a União, né? É a União. Então, veja só, é federal, é o Poder Judiciário Federal. E eles estão, paulatinamente, à medida que vão entrando outros juízes, à medida que vão se abrindo portais, parece, para que o judiciário entenda que o papel dele é esse. Não é de resolver e ficar feliz quando alguém ajuiza uma ação. Você sabe, Li, vem de encontro com o que nós estávamos conversando ontem na aula, né? Porque eu voltei para a escola para variar. E a professora, que era uma psicanalista, uma psicóloga, estava dizendo que ela era concursada, se aposentou, mas continua na área. A gente está falando de uma pessoa que é formada em psicologia e se especializou em direito, foi fazer São Francisco, Largo São Francisco, USP aqui em São Paulo, né, mestrado, doutorado, e ela estava dizendo que ela foi numa conferência de desembargadores, promotores, juízes, advogados públicos, advogados particulares, e que ela sentia, principalmente nos juízes desembargadores, uma angústia da falta de prestação do serviço jurisdicional, que é o que você está dizendo. Então, quer dizer, uma consciência de que, pela primeira vez, eu preciso melhorar o meu trabalho, eu preciso melhorar o meu serviço de prestação, né, de dar o direito a quem recorre a... Verdadeiramente. Exatamente. E ela foi a primeira vez que eu senti essa angústia deles, né? Então, em todos, ela é psicóloga, né? A gente está falando de uma pessoa que é treinada para perceber o outro. Tem essa percepção. E ela falava isso que você estava dizendo agora, né? Dessa percepção dessa angústia, dessa falta de jurisdição, dessa falta de resolução, quer dizer, eu dou uma sentença e essa sentença não é factível. Não adianta falar, pague os 10 mil reais que você deve em 2 vezes, a pessoa não tem. Ela não vai pagar. Execute. Eu vou, pega a sentença, o título executivo judicial e executa. Isso tá o quê? Se a pessoa não tem nada, né? Sim. E aí ela estava falando dessa angústia, né? Disso, vem de encontro. E aí, das novas possibilidades que abrem-se com isso. Tudo, né? Sem dúvida. Né? Da mediação, de um profissional que é fora do direito, trabalhando dentro do Tribunal de Justiça, para rever isso tudo, para rever a forma como a sentença é feita, para trabalhar junto com o legislador, dizendo, olha, sobre a Lei Maria da Penha, a gente estava falando sobre violência doméstica. Sim.
Você tem que mudar isso na Lei Maria da Penha, isso é uma discrepância, isso é uma patologia da lei. Porque o legislador, o judiciário, tem essas patologias, né? Isso é uma patologia, não pode fazer assim, não pode fazer assado. Isso. Ela estava falando do que você disse, vem de encontro com o que você está né, então tem uma nova, são novos ares, né? São assim, uma nova maneira de ver as coisas. É bom lembrar para vocês ouvintes que o direito muda depois que a sociedade muda. É difícil, eu sei, para vocês entenderem que é a gente dizendo que é novo. Você fala, como é novo? Porque não é, aos olhos do leigo, isso tudo que a gente está dizendo está muito além. Porque o prédio é velho, o processo é físico, hoje ainda tem o eletrônico, mas muitos físicos. Né? Eu tenho que ir numa audiência que poderia ser feita por Skype. Sim. Né? Eu tenho que recolher custas altas, principalmente na área trabalhista. O que é moderno? O que vocês estão falando dessa modernidade? A gente está falando, gente, do que a gente já vem dizendo aqui há muito tempo. Se você, cidadão, não muda, não tem como a legislação mudar. Então, se você, cidadão, vou fazer um adendo até com as eleições do domingo, disser, eu vou para a praia e não vou votar, ou meu voto é em branco, ou eu vou... Então, é isso que o Estado vai te dar em troca. É a sua escolha. É a sua escolha. A gente tem que lembrar que o judiciário é um dos 3 poderes oriundos do Estado. Então, não tem como você falar, o Estado não me dá, o judiciário não me dá, se eu não mudo, né? Se eu não vou na mediação, se eu não me torno responsável, se eu não minto na ação trabalhista. Exatamente. Vamos falar a verdade, vamos falar sobre testemunha. Hoje a gente estava falando isso no escritório, de uma ação trabalhista. Temos um caso no escritório, enfim. Mas assim, eu acho que a semana passada eu também já disse isso, mas a testemunha não pode mentir. O advogado não pode ensaboar a testemunha. Instruir a ponto de inventar fatos e ela pedir para ela mentir e ela está disposta a dizer qualquer coisa ali. Isso não funciona. Exatamente. E a testemunha pode ser, sim, processada criminalmente e o advogado, eventualmente, até responsabilizado. E não é por isso. O que é mais importante que a gente faz é quando a gente está sozinho, né, pessoal? Quando nós estamos sozinhos. Isso aí, se você chamar testemunha no escritório, sabe, falar, você fala isso, você fala aquilo, eu vou falar qualquer coisa que a senhora queira, doutor. Isso não dá certo, isso não dá certo, não é correto. A testemunha é do Estado, não é das partes. A testemunha está prestando um serviço, ela não está lá a serviço das partes. Por isso tem que dizer a verdade. Então, assim, essa questão ainda na Justiça do Trabalho, de homologação do acordo extrajudicial, da mediação feita, por que é importante também? Por causa dessa diferença de posições, como também quando é um menor, quando é uma pessoa incapaz que nem o menor, um vulnerável. Então, isso também é muito importante. E quando... Agora vou dar alguns dados aqui, alguma informação mais concreta, né? Vamos supor, Cíntia, que nós tenhamos feito um acordo extrajudicial, né, na Câmara, feito uma mediação entre o patrão do patrão empregado, e o que aconteceu? Chegou lá para o juiz, isso acontece também no direito de família, no direito de empresa, com certeza. Da empresa fora o trabalhista, né? O trabalhista é um outro departamento, né, pessoal? Não vamos confundir. Eu falei que é de empresa dentro do direito do trabalho. Relação de né, trabalhista, existe o viés empresarial, claro, né? Claro. Isso é... É o risco da atividade empresarial, né? Isso. Agora, o que nós vamos pensar aqui? Se o juiz, Cíntia, chega lá, o juiz não homologa. Ele não homologa o acordo. Ele vai ter que dizer o porquê, né? O porquê. Quais pontos... Quais são... Você imagina uma situação... Por que ele não homologaria esse acordo? Direitos cerceados. Garantias... Direitos e garantias cerceados. Básicas do trabalhador. Exatamente, verbas que têm que ser pagas. Isso. E que não podem ser mediadas... mediadas não. Supridas. Não podem ser supridas. Então, a gente tem algumas situações. A primeira que a Cíntia falou é essa situação em que direitos do trabalhador estão sendo
supridos, né? Supridos, estão sendo desrespeitados, né? Abusivamente Por desrespeitados. exemplo, não pagar INSS, não pagar fundo de garantia. Então, o teu empregador não dá para homologar. desconta da Não tua dá folha pra e não homologar. repassa. E aí, Não dá para homologar. quando vai homologar, o juiz chega e fala assim, então tá, oficice ao INSS. Exatamente. Chega lá, cadê? É um acordo lesivo ao trabalhador, né? É lesivo ao trabalhador. E uma outra situação também que não se vai se homologar, isso é uma situação de fraude, né? Falsificação de documentos, ficar constatado lá, porque tudo dentro do processo não é porque houve um acordo extrajudicial, uma mediação, que você vai juntar qualquer coisa lá, porque o juiz ele vai fazer tudo de acordo com a lei. Ele não pode, então se ele perceber que há uma fraude, uma simulação de conteúdo ideológica, né, do conteúdo do documento, do que o documento declara, do que o documento diz, o que vai acontecer? Isso é uma fraude. E o juiz, o Poder Judiciário, não pode homologar uma coisa dessa, concordar com uma coisa dessa. Você sabe que eu sofro de positivismo crônico, né? Então eu sempre parto do pressuposto que uma pessoa que passou no concurso para ser magistrado, na área, principalmente na área do trabalho, também na área do trabalho, mas não principalmente na área do trabalho, porque é um concurso muito difícil. E aí eu lembro, já falei isso aqui, de um professor meu que era magistrado na área da família, e ele dizia, faz 25 anos que eu passei no concurso e eu só faço isso. Eu não sei fazer outra coisa. Então, quer dizer, você faz um acordo, você paga, aí você junta documentos fraudados ou lesa o empregado. Gente, bebês, o cara só faz isso da vida. Só faz isso não, né? O cara faz isso da vida. Ele é treinado para isso. Exatamente, ele é técnico nisso. Ele fez uma faculdade de Direito, ele estudou pelo menos 10 anos para passar naquele concurso. Ele fica 24 horas dentro daquilo. Então, o cara vai pegar, né? Então, não fica querendo dar um despertinho que... Então, pode acontecer de não ser homologado. Exatamente. De não ser homologado. Como todas as áreas. Isso no direito de família é o direito do menor, é o direito do idoso, é o direito da mulher. Também pode ser o direito do marido, se o marido ganhar menos, se o marido ficar com os filhos. Tem marido que está ganhando pensão por aí, né, Exatamente. pessoal? Depende da situação, né? Exatamente, entendeu? Então, voltamos ao que falávamos, né? Vamos... Então, dentro disso... como nós dissemos, todo esse movimento que positivou, que levou à lei de mediação, primeiro ai meu Deus, como chama lá, de 2010? A resolução 125, resolução 125 de 2010, que foi a primeira que positivou, é uma resolução do CNJ, não é uma lei, Conselho Nacional de Justiça. É o primeiro que organizou essa forma legal que organizou a mediação no Brasil. Foi a primeira, de 2010. Só de 2010. Aí depois veio a lei de mediação só em 2015. Isso. E o CPC, o Código de Processo Civil, que eu digo que eles formaram essa tríade, né? Que prevê tudo Pai, a respeito do Espírito Santo. Essa parte da mediação, que positivou tudo isso. Com esses instrumentos, o Poder Judiciário, eu sinto um movimento também, Cíntia, mais proativo, né, do Poder Judiciário. Porque não dá mais ficar como estava, né? Não, é proativo mesmo. Verdadeiramente, existe uma parcela, vamos dizer, considerável do Poder Judiciário, eu estou falando em todas as esferas, estadual e federal, vocês sabem que nós não temos Poder Judiciário municipal, tá, pessoal? Não vamos fazer confusão. Então, ou é federal ou estadual, a competência para a Justiça do Trabalho é federal, né? Então, existe essa disposição verdadeira de resolução dos conflitos. Quer dizer, aqueles que não conseguiram, que não se conseguem resolver fora do Poder Judiciário ou com a primeira audiência, mesmo no prosseguir, e isso tem artigo no CPC, no Código de Processo Civil, determina, inclusive, não é uma cláusula branca, em aberto, ela é cogente, ela obriga o juiz a tentar sempre a conciliação das partes, ou a reconciliação das partes, através da mediação, da conciliação, como queiram chamar. O juiz, ele é obrigado a fazer isso. E isso o que se chama? Se chama buscar resolver
verdadeiramente o problema, né, Cíntia? Se busca resolver verdadeiramente o conflito, não é? Alguém Não, eu ia falar o artigo de lei, mas não precisa, né? O artigo do Código de Processo Civil. Eu não sei qual é. Eu li aqui, mas não... Que diz abertamente, exatamente, olha, a primeira isso. audiência tem que ser de conciliação, as partes têm que sentar, têm que conversar, têm que tentar chegar a um acordo, isso, né? Mas não mesmo porque, do mesmo jeito que você diz que a testemunha do Estado, mesmo você procurando o Estado para resolver o seu problema continua sendo seu. Sim. Né? Sem dúvida alguma. Daí a gente continua sendo seu. Filosófico, né? Pegar brilhante, Cida. Brilhante. A Cida brilhante. Tá pensando em você. Cida Alma! Beijo, abraço! Beijo, Cida. Beijo. Chamei a Cíntia de Cida. Ela me chama e eu respondo, porque eu falo, não tem problema. E aí eu chego na Cida e falo Cíntia. Então, o problema continua sendo dela. A gente responde, entendeu? É sobre isso que estávamos falando. Porque não adianta. O problema, já falta 5 minutos. O problema continua sendo seu. Se você terceirizou seu problema, que é você que conhece seu problema, né? Hoje mesmo eu falei para um cliente nosso isso, né? Gente, eu estou chegando agora, eu não conheço o problema de vocês. Porque a pessoa começa a se empolgar, ficar desesperada. Não, mas é isso, mas... Pera um pouquinho. Eu estou chegando agora, vocês estão com isso há 5 anos, há 3 anos, há 2 anos. Precisa entender o que está acontecendo, minimamente, porque a gente também não consegue entender tudo. Às vezes é um problema da vida toda. Então... Menos, né? A questão eu já vou encerrar, a questão do Poder Judiciário é muito importante. Esse programa eu dedico ao Poder Judiciário e a todos que nele estão empenhados de fazer uma obra melhor do que até agora foi feita. Arrasou, bebê! Pá! Só tenho a dizer, pá! Eu continuo com o recadinho do coração. Estamos no YouTube, aqui pela barucfm.com, a rádio que você faz, compartilha e curte, pelo Fake Truque, pelo WhatsApp que eu esqueci em casa, mas manda mensagem que eu respondo quando eu chegar lá em casa. A Cíntia vai ser sumariamente demitida, pessoal. A Elba vai comer minha alma. Não tem condição. Pelo 11 99 145 5258. Temos a Sucedendo no Insta com 2 Cs, tá? A nossa câmera de mediação, pelo Fake Truque, que mais? Ao vivo, estamos às terças-feiras, 19 horas, nesse bate-horário, nesse bate-local, com essas mesmas bate-pessoas. Segunda-feira, às 10, tem reprise, é muito sessão da tarde, reprise, né? E sexta-feira, às 17 horas, tá bom? Agora, Frane, põe aquela musiquinha de Mulheres Ricas que nós vamos conversar na varanda. Então, pessoal, hoje nós trazemos aqui, numa introdução, o Outubro, que cor-se? Rosa. Outubro Rosa. O que é o Outubro Rosa, gente? Nós estamos, assim, com temáticas, né? Cada mês a gente está falando de uma cor do nosso negócio de lápis, lá, a caixa de lápis colorida. O Outubro Rosa é a conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo do útero. Nós vamos falar sobre o Outubro Rosa durante o mês de outubro, lógico, né? Mas eu queria dizer só do câncer do colo do útero, uma coisa rapidinha, gente. Da vacina. Exatamente. Tem vacina. Ai, desculpa, Cíntia. Mas é isso mesmo que eu ia dizer. Galera, tem vacina. Eu tenho uma filha de 19 anos que tomou as 3 doses e ela não terá câncer de colo de útero. Vocês não sabem o que é isso. Eu tenho 41 e eu tenho que fazer exame todo ano, porque eu e a Li, a gente tem que ir no ginecologista todo ano fazer esse bendito desse exame, porque não tinha. Agora tem, bebês. Então vão aos postos de saúde, tem campanha para tal, né? Os meninos e as meninas, hein? Exatamente. Os meninos e as meninas. Tome as 3 doses, com as idades certas, e acabou. Não tem mais câncer de colo de útero. Beleza? Então, durante o mês, a gente vai falar mais sobre essa conscientização do nosso Outubro Rosa,
câncer de mama e colo do útero. Ali quer falar sobre outros assuntos. Eu quero falar, nós queremos falar. É isso aí. Nós vamos falar, certo? Ela aprendeu a conjugar Eu o verbo. estou conjugando o verbo, como vocês estão vendo. Pessoal, faz tempinho já. Quando é que você teve aquele problema na garganta, Cíntia? Julho. Em julho. Em julho desse ano, a Cíntia teve um problema de afonia. Rica! De afonia. E eu acabei ficando abandonada aqui, jogada às traças. Eu e o Afrânio, entendeu? Aqui jogadas ao Deus dará. E eu fiz o programa sozinha. E eu fiquei devendo. Ela não superou isso ainda. E eu fiquei devendo para vocês. Eu fiquei devendo terminar Conversa na Varanda, onde falávamos da atuação da mulher na mediação, e especialmente eu tinha falado sobre alguns dados internacionais. Hoje, para nós fizemos, como sempre fazemos, a nossa reunião, tudo. Eles gostam de falar um brainstorm. Um brainstorm. Ai! Certo. E aí, sim, o que aconteceu? Eu já tinha pesquisado antes, a Cíntia também, e nós não encontramos dados, Nada. Infelizmente, porque o que nós gostaríamos de fazer hoje? Comparar algumas coisas, algumas impressões que nós temos, né? O lugar que nós estamos hoje é um lugar de homens e mulheres, graças a Deus, né, pessoal? Ainda, eu acho que nós vamos ser que nem os dinossauros, daqui a pouco nós vamos ser extintos, né? Vai cair um meteoro? Eu acho que sim. Mas vai demorar ainda, viu, Cíntia? Nós não vamos A gente estar vai estar mais aqui? Não, imagina. Pô, no Rock in Vai sempre demorar. assim, quando dá bafão na festa, eu nunca tô. Eu vou em todas as festas, eu saio todo final de semana. Quando eu não vou, acontece o bafão. É sempre assim. Não, então, porque assim, ainda bem que é o feminino que engravida, que tem filho. Porque imagina se fosse o masculino. Na primeira cólica pessoal, acabou. Já tinha acabado. Acabou, o mundo já teria acabado. Então, por isso que a natureza é sábia, né? Temos o masculino e o feminino, que é muito importante que se misture, pelo amor de Deus. O masculino e o feminino é que dá a graça no mundo, na natureza. São as maneiras de ver o mundo de uma forma diferente. Isso não significa que não possa ser harmônico ou que seja excludente. Por que eu estou fazendo essa introdução? Para dizer o seguinte, nós temos no mundo aqui alguns dados, e repito, nós estamos frustradas e vamos pesquisar mais, nem na América Latina, nem no Brasil, nós não encontramos dados. A gente tem a impressão que no Brasil, né, nós temos mais mediadoras. Pelo menos, varia muito de Sejusc para Sejusc. Por exemplo, em Pinheiros é muito. Em Pinheiro, 80% é mulher. Mas, por exemplo, na Penha não. É bem mesclado, bem misturado, né? E eu sou totalmente contra gueto, e eu sou totalmente favorável à mistura. A mistura é que dá riqueza em qualquer prato. Verdade. Em qualquer raça, as raças se misturarem, em qualquer ideia que você tenha, a hora que você vai conversar com outro, você fala... O outro te aponta uma coisa que você nunca tinha pensado. Nunca imaginou. Puta barato, nunca imaginou. É. E você vai se abrindo para aquilo, e vai vendo, nossa, como eu era medíocre, né? E não percebia. Então, assim, essa questão do gênero na mediação, como as matérias chamam assim, a ONU tomou muita atenção para ela, tem algumas estatísticas antigas, mas o que se percebe que a mulher é alijada da mediação internacional, né? Mas assim, eu sempre, como a Cíntia fala, eu sou meio faca na caveira, ela né? Essa coisa. Ela só tem essa carinha. Eu não gosto de choramingos, você tem que chorar por justas causas, né? Mas assim, você não tem que reivindicar nada. Você tem que ir à luta. Quem queimou o sutiã na década de 60 não estava reivindicando, estava protestando. Hoje não precisa, né, pessoal? Eu nem vou queimar meu sutiã porque é muito caro, entendeu? É muito caro. E eu que pago, né? Eu que pago. Eu sei o quanto custa tem esse meu detalhe, sutiã. tem esse detalhe. Então, assim, nós temos que sair de uma posição, às vezes, eu não digo passiva,
mais choraminguenta, vamos dizer assim, e procurar se misturar. Ah, mas a homarada é tudo machista. Ninguém deixa. Olha, a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. Pois é, pessoal, isso é para uma reflexão. A gente precisa refletir no que estamos errando, no que estamos acertando, homens e mulheres. Porque, olha, nós temos tudo para sermos parceiros perfeitos. E por que que isso não está acontecendo? O meu porquê saiu porta, porteiro, portão, pessoal. Que... lá de Mogi Pirajuí! Não sai de mim, né? Eu saio de Pirajuí, mas Pirajuí não sai de mim. Então, assim, por que que eu estou falando isso também? Porque, assim, essa questão, fala assim, não, vamos empoderar. Ninguém empodera ninguém. Você é que tem que ir à luta. Ah, mas tem uma discriminação, tem isso, tem aquilo. Tem. Por isso, mulheres, univos. Univos. Então... Por que que quando você tem um evento para tratar de um ato público ou de uma votação numa entidade, né, e que se chamam as mulheres, eu não vou nomear e a quem interessar e a quem a carapuça servir, que vista, né? Mas assim, faz 3 encontros, faz 3 eventos para dividir, entendeu? E aí, quando você chega num desses eventos, você é hostilizada pelas mulheres, ou tem aquele clima de feminismo que nem sabe o que significa. Feminismo é libertação. Feminismo não é a favor da mulher, é a favor do mundo, pessoal. É um grito de liberdade, o feminismo. Não é para discriminar o homem, não é para discriminar mais ninguém. A gente precisa buscar parceria. É fácil isso? Claro que não. Mas nada é na vida, né? Mas a gente precisa se preocupar, nós precisamos nos preocupar verdadeiramente em evitar guetos, em achar nada demais encontrar só a mulherada ou só a homarada. Isso também é muito gostoso, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo aqui, ó, no plano das ideias, na introjeção, aquilo que você estava falando lá na reunião. É isso. Fala-se. Não, agora, eu acho porque que eu não vou parar, né? Se você não eu me acho deixar, eu não mas paro. 2 minutos, tá, Fran? Eu acho que é o seguinte, a gente está falando sempre da mediação para fora. Então venha e traga o seu problema. Então venha e sente-se à mesa numa câmara de mediação. A gente está sempre aqui pautado, o nosso trabalho é pautado para fora. O que a Lígia está dizendo esplendorosamente traga essa mediação em primeiro plano para o seu subjetivo. Aonde mora o seu machismo, aonde mora o seu feminismo, aonde mora o seu gueto, aonde mora a sua exclusão, aonde mora o seu preconceito, aonde mora as suas questões. Ali, quieto, no teu momento, pense, faça essa mediação interior. Porque, como eu já disse aqui, ali já disse aqui, a sociedade só muda quando os indivíduos mudam. Quando que os indivíduos mudam? Quando eles fazem a bendita mediação interna. Isso, né? Sim. Procure isso, exatamente e converse sobre. Exatamente. Né? E sente com você. E fale, ó, como eu faço, como a Lígia faz, como a Fernanda faz, dói. Dói. A gente é feio, né? Não, exatamente. Você olha, eu digo pra minha fala, filha, meu Deus, que lixo. Dara, ninguém de perto é tão bonito assim. Mas é necessário. Para quê? Para quando você tiver esse problema que a gente tanto diz aqui, você chegar numa câmara de mediação ou nem precisar do mediador e chegar para o seu, né, para a outra parte, com conflito com você, seja para o que for, né? E conseguir ter sororidade, que é se colocar no lugar do outro, entender o outro, ouvir o outro. E se ouvir também. Exatamente. E se ouvir também. E assim, para mudar a sociedade, porque a sociedade é feita o quê? Por nós, né, pessoal? Por pessoas. Para mudar isso, para mudar essa situação de machismo, da mulher que apanha, tudo isso que está acontecendo, né? Com toda essa visibilidade, é preciso mudar dentro de si também. É preciso mudar. Não é falar, eu não quero que você me bata. Ai, você está me batendo. Não me bata. Ou grita, ou fica, não sei o quê. Não. Isso tem que mudar dentro de você primeiro. É isso. E pessoal. Domingo, galera, vamos votar, tá? Não dê as costas para o voto, não. No seu candidato, nós estamos numa democracia, a gente não está falando de candidato, eu não estou fazendo politicagem para ninguém, eu estou dizendo de um ato da democracia. Domingo, vai votar. Depois você come seu macarrão com frango, feliz da vida, junto à sua família ou com quem você queira, entendeu? Mas vá votar, beleza? Fechado? Beijo, né? Um beijo. Essa questão aqui de gênero,
a gente não vai se aprofundar nisso, mas a miúde, nós vamos trazendo isso, né, É isso Cíntia? aí. Porque é Isso muito aí. importante, é muito cidadão, importante. é cidadania. Cidadania, É sim. cidadania. Cidadania. É isso aí. Cidadania. Beijo. Tchau. Abraços, pessoal. Tchau, Afrânio. A música! Boa noite. A música é a que a Afrânio escolheu. Não, não é que a Afrânio, é que a Lígia escolheu. A Lígia que escolheu a música. Como é que chama, Afrânio? Super-Homem é a canção do Super Gilberto Gil. Beijos.